Você já parou para pensar que a sua vida financeira está travada porque o seu patrão não te dá um aumento? Ou porque o governo mudou? Ou porque a sua família ou seus amigos não te ajudam? Como se a sua prosperidade dependesse de um sim de alguém para acontecer? Olá, queridos, bom dia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicados sobre a sua vida nesta manhã. Estamos chegando para mais um episódio do nosso Café e Graça e nós estamos desmascarando os inimigos invisíveis da nossa prosperidade. Ontem nós desmascaramos a religiosidade e hoje nós vamos nos aprofundar em um inimigo. Então, vamos lá? Pega a sua Bíblia, pega papel, pega caneta, pega o seu café, porque aqui a esteira para. Porque descansamos, desfrutamos da obra consumada. Vamos para mais um episódio? E se você acorda com expectativas em alguém para te ajudar, para que você possa prosperar, esse episódio é para você. Sabe, muitas das vezes nós esperamos que a resposta para a nossa vida, o destravamento da nossa vida, venha de alguém. E acabamos esperando em pessoas. E hoje eu quero falar sobre esses dois inimigos que estão impedindo você de viver a vida abundante que Deus tem para você. Esperar em homens e ter uma mentalidade de escassez são inimigos que trabalham juntos para te manter como um prisioneiro, como um arbusto no meio do deserto, sem esperança e sem capacidade de ver o bem que Deus tem para lhe dar. Vamos lá? Vamos entender sobre isso hoje? No sermão Inimigos Invisíveis, eu falei sobre um texto muito interessante da palavra de Deus e que alguns usam de forma errada, né? Jeremias, capítulo 17. Se você ainda não assistiu o sermão na íntegra que nós estamos usando como base aqui essa semana, eu te convido a assistir esse sermão, o link está aqui na descrição para você. O tema do sermão, o título do sermão é Inimigos Invisíveis da Sua Prosperidade. Lá nós vamos nos aprofundar com alguns outros detalhes disso que nós estamos compartilhando aqui nesses dias. Então, se eu fosse você, assim que encerrar esse episódio, clica aí, assista, que eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Jeremias 17, versículo 5, diz assim: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto solitário no deserto. Não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Uau! Esse é um texto muito forte, né? E aqui é o Senhor dizendo que maldito é o homem que confia nos homens. Agora, você precisa compreender que esse confiar não é de confiança de relacionamento, mas é uma confiança de colocar a sua esperança, colocar a sua expectativa, estabelecer a sua fé. Isso vai contra ou isso vai em oposição a confiarmos em Deus. O texto não está falando de relacionamentos. O texto está falando sobre nós colocarmos nas pessoas a resposta para a nossa vida. Esperarmos das pessoas aquilo que deveríamos esperar de Deus. O que o texto está dizendo para nós é que quando nós colocamos pessoas no lugar de Deus, nós estamos atraindo para nós maldição. Nós estamos atraindo para nós escassez.
Nós estamos atraindo para nós uma vida infrutífera. Infelizmente, essa é a realidade de muitos de nós. Nós oramos, buscamos a Deus, mas confiamos que as pessoas farão o que nós achamos que elas podem fazer. Quem nunca conheceu uma pessoa que tinha a capacidade de te ajudar? E aí você colocou expectativa nessa pessoa de que essa pessoa iria te ajudar, mas ela não te ajudou. Por exemplo, você está passando por um problema financeiro e você tem um amigo, um parente, alguém que você conhece, que sabe da sua situação, sabe do seu problema, e você fica na expectativa de que aquela pessoa vai te ajudar, ela vai te dar uma oferta, ela vai te ajudar com alguma coisa. Você cria uma expectativa de que aquela pessoa vai suprir a sua necessidade. Mas ela não ajuda. Já passou por essa frustração? Isso é esperar em homens. É você achar que as pessoas que estão ao seu redor vão ajudar você. E aí, ao invés de você confiar em Deus, esperar em Deus, você começa a esperar pelas pessoas. E isso é um inimigo muito sutil, porque quando isso acontece, na verdade, nós estamos colocando as pessoas no lugar de Deus, como fonte da nossa vida. Claro que Deus pode usar as pessoas para nos abençoar, mas Deus vai usar pessoas para nos abençoar quando nós confiamos nele e não nas pessoas. Nós não podemos colocar nas pessoas um fardo que não é delas. O Senhor é a nossa fonte. O Senhor é o nosso pastor. Ele é o responsável pela nossa vida. E ele faz do jeito que ele quer, usando quem ele quer, mas não porque nós estamos pressionando. Porque às vezes a gente pressiona as pessoas para nos ajudar. Às vezes a gente, sabe, tá tão desesperado e a pessoa tem condição para nos ajudar que a gente parece que quer obrigar as pessoas a nos ajudar. Eu já fiz muito isso. Por quê? Porque estamos colocando a nossa fé, a nossa expectativa no lugar errado. E é sobre isso que o texto está dizendo: maldito é o homem que confia nos homens e que faz da força humana, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação. Então, não, tem gente que fala assim, ó, se eu tiver alguém para me ajudar, eu vou conseguir. Claro, nós precisamos de ajuda, com certeza. Eu preciso de ajuda, eu preciso de pessoas ao meu lado. Mas entenda que quem me confiou um propósito foi o Senhor, não foi as pessoas. Eu não posso colocar sobre as pessoas a responsabilidade de Deus que me chamou. Porque senão, o texto está dizendo que eu vou viver solitário, desprovido da bênção do Senhor. Enquanto nós esperamos em homens, enquanto nós estamos focados nas pessoas, nós impedimos Deus de nos abençoar. Sabe, às vezes Deus quer usar pessoas para abençoar você, mas você está tão focado nas pessoas, você está tão focado, desesperado em ver alguém te ajudar, que Deus não pode permitir. Deus não pode reforçar a sua crença errada. Se você está colocando fé nas pessoas, se você está depositando a sua confiança nas circunstâncias, Deus não pode permitir que as coisas aconteçam ao seu favor. Por quê? Porque senão ele vai fortalecer essa crença errada, de que é as pessoas que têm que te ajudar. Não, o seu socorro vem do Senhor, o seu suprimento vem do Senhor. E aí o versículo 7, aqui de Jeremias 17, diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor, cuja fé está no Senhor.
Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando o calor chegar, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Uau! Quando nós confiamos nas pessoas, quando nós colocamos nelas a nossa expectativa, a nossa fé, a nossa segurança, seremos frustrados. Seremos decepcionados. Mas quando confiamos no Senhor, na sua obra consumada, na sua palavra, no seu poder, no seu espírito que está disponível para nós, aí o texto garante que seremos abençoados, que seremos supridos. E não importa a circunstância, porque aqui ele fala de calor, ele fala de inverno, ele fala de adversidade. O que ele está falando? De circunstâncias. Ainda que as circunstâncias sejam negativas, você não vai ser abatido. Ainda que as pessoas não te ajudem, você não ficará desamparado, porque o Senhor é o teu auxílio. Claro que não é fácil. Eu já passei por circunstâncias assim. Não é fácil. Sei do que eu estou falando. Mas o meu desafio para você hoje é: volte-se para o Senhor. Deposite a sua esperança em Deus. Confie na palavra, na promessa, na herança do Senhor na sua vida. Deus pode usar pessoas para te abençoar, mas não são as pessoas a fonte da sua bênção. Quando nós não compreendemos essa verdade, de que o Senhor é a nossa fonte, nós então começamos a ter uma lente distorcida nos nossos olhos. E aí começamos a nos enxergar como necessitados. Quando você fica sempre esperando dos outros provisão, ajuda, socorro, você se coloca numa posição que o Senhor não te quer. Deus não te quer numa posição de vítima. Deus não te quer numa posição onde você se vê como um menor. É o exemplo de Números, né? Vamos ler esse texto aqui, Números capítulo 13, versículo 30 até o 33. Olha só. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdamo-nas, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Olha só, é isso aqui que Deus não quer que nós vivamos. Os espias que foram enviados para reconhecer a terra de Canaã, 10 deles voltaram com uma visão distorcida. E o problema não era os inimigos. O problema era a visão errada, distorcida que eles tinham sobre eles mesmos. O que eles disseram? Eles são grandes demais. Eles são mais fortes, são maiores. Nós somos aos olhos deles e a nossos próprios olhos como gafanhotos, como pragas que serão destruídas. Ou seja, eles tinham uma promessa, mas a expectativa deles estava no natural. Então, como eles não tinham força equivalente ou superior ao exército de Canaã, então eles se viam como vítima. Eles se viam como desprezíveis. E por isso abriram mão da promessa.
Quando você coloca a sua fé, a sua confiança no lugar errado, você se vê de forma errada. Então nós temos aqui a esperança no lugar errado e nós temos a mentalidade de escassez. O que é uma mentalidade de escassez? É você ver só o que falta. Então, se eu tivesse uma equipe para me ajudar, se meu pai me ajudasse, se aquele dinheiro caísse na minha conta, sempre o que me falta. Por quê? Porque eu estou me vendo de forma diferente, porque eu estou esperando em coisas e não em Deus. Eu estou esperando em circunstâncias e não em Deus. Eu sei, irmão, é difícil viver isso na prática, é um desafio, mas entenda o seguinte, a sua crise, a minha crise, não é maior do que a promessa. Se Deus liberou uma promessa na sua vida, se Deus liberou uma palavra na sua vida, não importa o tempo que vai demorar, não importa o que vai te custar, não importa quem é favorável, quem não é, quem vai te ajudar, quem não vai, meu amigo, permaneça firme no Senhor e Ele cumprirá a promessa dele na sua vida. Deposite a sua esperança em Deus. Quer se desesperar, quer chorar, chore aos pés do Senhor, clame a Ele, grite a Ele, mas não coloque a sua expectativa no lugar errado. Dependa do Senhor. Ele é o seu pastor, Ele é o seu provedor, Ele é o seu Pai. Quando você depende do Senhor, quando você está focado nele, na promessa dele, você está destruindo as armas desse inimigo. Então, você vai colocar a sua fé no lugar certo e você vai ter a mentalidade certa. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, Deus me chamou, Deus fez a promessa e ele vai cumprir. Não sei quando, não sei como, mas eu sei que ele vai. Vamos orar? Feche os seus olhos. Espírito Santo, obrigado. Obrigado por essa palavra na nossa vida. Que os nossos olhos estejam fixos em Ti, Senhor. Que a nossa atenção esteja voltada para o Senhor. Que toda a nossa fé, a nossa expectativa estejam no Senhor. E não nas pessoas, nas circunstâncias, nos lugares, mas no Senhor. O Senhor é a nossa fonte. Nós recebemos dessa revelação nessa manhã. Os homens não são fonte. Eles podem até ser canais, mas eles não são fontes de provisão para nós. Nós colocamos os nossos olhos em Ti e nós tomamos posse, Pai, em nome de Jesus, da provisão, da resposta, do mover do Senhor, do cumprimento da Tua palavra sobre as nossas vidas, Pai. Repita isso comigo. Diga: eu não sou um gafanhoto. Eu sou um herdeiro de Deus. Eu troco a lente da escassez pela lente da promessa. A minha prosperidade não depende do favor humano, mas da graça de Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Aleluia! Que essa liberdade flua sobre você. Que você entenda que você é um filho amado e será suprido pelo seu Pai. Aleluia! Escreve aqui nos comentários: o Senhor é a minha fonte. Escreve aí para eu saber que você chegou até aqui. O Senhor é a minha fonte. E eu quero te desafiar a enviar esse link para alguém. Você conhece alguém que está esperando em pessoas, por isso está frustrado, está desanimado? Envie esse vídeo, envie essa mensagem, esse link para essa pessoa, para que ela seja abençoada pelo Senhor e que ela receba dessa revelação, em nome de Jesus. Vamos fazer isso? Pega esse link, compartilha, e se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não apertou o like, aperta agora, porque isso nos ajuda a alcançar e abençoar muito mais pessoas.
Amém? Bom, hoje nós aprendemos a alinhar a nossa visão à fonte, que é o Senhor. Mas amanhã eu quero falar com você sobre o último inimigo dessa nossa jornada. E talvez um dos mais perigosos, porque é um inimigo que vem após a vitória. Amanhã nós vamos falar sobre o orgulho e a autossuficiência. Inimigos poderosos e que têm derrubado muitas pessoas. Eu vou te mostrar na palavra de Deus como isso acontece. Então, amanhã eu te espero para mais um Café e Graça. Deus abençoe, um dia abençoado para você. Não esquece de compartilhar, hein? Até amanhã.